Fala galera, beleza? Aqui é o Isaac do Fazendo Física. Hoje estamos resolvendo o PAS 3 de 2017, beleza galera? Então, bora continuar aqui. Então, PAS 3 aí de 2017, caderno Jogo do Osso. Então, ele dá essas três imagens para nós: uma imagem de um rheostato, uma imagem de um resistor e uma imagem de um circuito, beleza? E esse texto aí. A figura 1 representa o esquema elétrico simplificado de um bonde que é energizado por meio de um coletor conectado à rede de alimentação. A corrente que chega ao motor é controlada pelo rheostato, cuja resistência pode variar entre 5 valores, de acordo com as 5 posições identificadas pela letra de A e E. Nessas figuras são mostradas também a chave de reversão e o freio do motor, que tem o propósito de controlar o sentido e a velocidade do bonde. No rheostato, as unidades individuais de A e E são todas iguais e com porte de fio de secção circular com área alfa, resistividade ρ e com comprimento L, como exemplificado na figura 2 para a unidade A. A figura 3 ilustra um circuito simplificado do controle do bonde, em que RE representa o rheostato, M o motor e RF a resistência do fusível. Beleza, galera? Bora subir aqui um pouquinho. Considerando as informações do texto e das figuras apresentadas e considerando ainda que todos os componentes do circuito sejam ideais, julgue os itens de 89 e 92 e assinale as opções corretas no item 93, que é do tipo C. Beleza, galera? Então, continua aqui. Então, a questão aí 89. Se o motor não fosse considerado um sistema elétrico ideal, então, no circuito, a figura 3 seria necessário inserir um resistor para representar sua resistência. Bora ver se isso é verdade. Então, primeiramente, ele está falando aí se o motor não fosse ideal. O que é um motor, gente? O motor, ele é um gerador. E qual é a função do gerador? Gerar energia, ou fornecer energia, como eu escrevi, beleza? Então, o motor é um gerador e ele fornece energia para o nosso circuito, beleza? Então, ele é aquela barrinha de voltagem, beleza, galera? Então, tá. Esses dois tipos de gerador, beleza? O gerador ideal, aquele que não há perda de energia, beleza? E a gente representa aí com duas barrinhas na vertical, uma menor e a outra maior, beleza, galera? Então, o ideal não perde energia e ele é representado com duas barrinhas na vertical, uma menor e outra maior, beleza? E qual outro gerador? Outro gerador é o gerador real, onde há a perda de energia, beleza? Então, o real, ele sim, há perda de energia. E como a gente representa, bem simples. Agora a gente precisa colocar um resistor aí, que eu coloquei, uma resistência, para ser mais exato, que está em azul, e duas barrinhas na vertical, beleza? Então, um resistor e duas barrinhas na vertical para representar um gerador real, beleza? Então, qual a diferença do real para o ideal na forma de representação? O real tem uma resistência e o ideal não tem uma resistência, beleza? O que a figura fala? Fala que a gente precisa inserir uma resistência para representar a resistência interna, para se não fosse o motor real, se o motor não fosse ideal, se ele fosse o motor real. Sim, verdade. A gente precisa colocar uma resistência para representar se ele fosse o motor real, sua resistência interna, beleza? Então, questãozinha aí correta, beleza, galera? Então, para passar para a próxima aí. Questão 91. O circuito mostrado na figura 3 continuará protegido se o fusível fosse conectado em paralelo com o rheostato? Bora ver se isso é verdade. Então, ele quer falar aí com essa figura aí, a figura 3, a gente precisa pegar esse fusível, esse FF, RF e colocar em paralelo com o nosso rheostato, esse RE, beleza? Então, primeiramente, antes de colocar em paralelo, bora ver qual é a função do fusível. Então, qual é a função do fusível? Proteger o circuito, beleza, galera? Então a função do fusível é só proteger o circuito. Como ele protege o circuito? Bem simples. Ele impede que maiores correntes que façam queimar, tipo uma lâmpada, uma geladeira, passe para o circuito. Então ele vai lá e desliga, a famosa chave caiu. Exemplo, bora dizer que a gente tem numa casa lá uma geladeira, beleza? Essa geladeira só aceita até 4 amperes, beleza? Então, o que vai acontecer? Então a gente vai lá, coloca um fusível, a geladeira, e a gente fala que só pode passar até 4 amperes, beleza? Então, passa 1 ampere, beleza, o fusível aceita. Passa 2 amperes, aí o fusível aceita. Passa 3 amperes, beleza. Chegou a passar de 4.1, o fusível vai lá e desliga, impedindo passar mais ampere ou impedindo a passagem de corrente, beleza. Então o fusível vai lá e desliga o circuito, beleza, impedindo que a geladeira queime, beleza, galera. Então essa é a função de um fusível, é proteger o circuito. Então bora ver se ele vai continuar a proteger se a gente colocar ele em paralelo com o rheostato, beleza? Então eu coloquei aí em paralelo, beleza, galera?
Perceba aí? Então tá, o que vai acontecer? Agora eu vou fazer uma corrente muito poderosa, uma corrente muito poderosíssima mesmo, beleza, galera? Então tá, uma corrente poderosa sai lá da nossa fonte, então ela vai atravessando aí nosso circuito, beleza, galera? Até chegar aí no nó e bate aí no nosso fusível, beleza? Então ele bate e sobe pro nosso fusível na primeira parte. Como eu disse, a corrente ela é muito poderosa. O que que vai fazer? O fusível vai lá e vai desligar. Beleza? Porque é uma corrente muito poderosa, então ele está programado para desligar quando tem uma corrente superior a limite, beleza? Então ele desliga. O que vai acontecer? Aquela corrente poderosa vai toda para o reostato, beleza? Aí nesse momento, o que acontece? O reostato acabou de queimar, porque a corrente era muito poderosa, era muito... passou dos limites do reostato, o limite onde ele funciona, beleza? Então superaqueceu e o reostato acabou de queimar, beleza? Então, o fusível, ele não protegeu o circuito, tá vendo? Se a gente colocar ele em paralelo, ele só protegeria se fosse colocado em série. Então, questãozinha aí, errado. Ele não continua protegendo o circuito, ele faz danificar até mais, beleza, galera? Tá? Questãozinha errada. Então, questão aí 92. Se o fio de unidade individual do reostato, mostrado na figura 2, for substituído por outro raio igual a 1/4 do valor original, então a resistência associada será reduzida para metade do valor inicial? Então, bora ver se é verdade. Então, a questão está falando em referência aí a esse resistor aí, beleza, galera? Esse resistor, ele tem resistividade ρ, comprimento L e área A, beleza, galera? E como a gente calcula a resistência disso? Bem fácil, para calcular a resistência relacionada com esses fatores que a questão deu, é bem simples. Então, resistividade vezes comprimento sobre a área, beleza, galera? Assim que a gente calcula a nossa resistência, esse é quando a gente tem resistividade, comprimento e área, beleza? Outro fator importante que o texto fala pra gente, ele fala que a nossa área, que o nosso cabo, se a gente cortar ele, uma secção transversal, ou seja, fazer um corte paralelo com a base, você vai ver um círculo nisso, beleza? Então, qual é a área de um círculo? Bem fácil, a área de um círculo é πr². Tranquilo, galera? Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar esse πr² e substituir na fórmula da resistência. Como é que fica? Então fica que ρ vezes comprimento sobre πr², beleza? É só substituir πr² no lugar lá do A. Beleza, galera? Tranquilo? Então, o que a questão fala? Fala que a gente vai reduzir o raio original 4 vezes do valor original, ou seja, você vai dividir por 4, tranquilo? Então, ele quer saber quanto será reduzido a nossa nova resistência, beleza? Então, a gente precisa calcular uma nova resistência. Como a gente calcula essa nova resistência? Bem simples. Resistividade vezes o comprimento sobre a nova área. Tranquilo, galera? Porque a resistividade não muda, o comprimento não muda. A área que vai mudar, pois a gente estamos mudando o raio, beleza? Então, como a gente calcula essa área, bem simples, então é com a resistividade sobre L, sobre πr, sobre raio novo ao quadrado. Beleza, galera? E qual é o nosso novo raio? O nosso novo raio é 1/4 do raio antigo, beleza? Então é só substituir no raio novo. Beleza? Então vai ficar que resistividade vezes o comprimento sobre πr over π vezes, abre parênteses, r sobre 4, fecha parênteses, tudo elevado a 2. Beleza, galera? Tranquilo? O que a gente faz isso? Bem simples. R² é igual a R² e 4² é igual a 16. Beleza? Então vai ficar R² sobre 16. Só substituir aí. Como é que fica? Então fica ρ vezes L sobre π vezes R² sobre 16. Beleza, galera? Tranquilo? Agora, tá vendo esse 16? Ele está na parte de embaixo de uma fração, beleza? Então, ele está meio que embaixo duas vezes. Então, ele está na parte de baixo de uma fração de outra fração, beleza? Então, a gente pode pegar ele e passar para cima sem nenhum problema, beleza? A gente pode passar lá para a parte de cima da fração maior, beleza? Como vai ficar? Então, vai ficar ρ vezes L vezes 16 sobre πr². Tranquilo, galera? Beleza? Então, o que eu fiz? O 16, ele estava da parte de baixo de uma fração e de outra fração também. Então, eu posso pegar ele e passar lá para cima, beleza? Então, passei lá para cima e ficou com essa cara aí, beleza? Agora, perceba essa parte aqui que eu circulei em vermelho, beleza? Ela não é idêntica a essa parte aqui. Tranquilo? E essa parte aí que eu circulei na de cima em vermelho, ela não é a nossa resistência velha? Então a gente só precisa pegar essa resistência velha e substituir em onde eu circulei em vermelho embaixo, beleza? E como vai ficar? Vai ficar aqui R vezes 16. Beleza, galera? Tranquilo? Então, a resistência nova, ela será 16 vezes
ela vai ser 16 vezes a resistência antiga, beleza? Então, ela não vai ser reduzida 16, ela não vai ser reduzida pela metade do valor inicial, beleza? Ela vai ser assim multiplicada 16 vezes do valor inicial. Tranquilo, galera? Então, questãozinha aí errada, beleza? Então, 93. Considere que, enquanto o bonde se deslocava por um trajeto de 7 km, mediu-se a corrente através do reostato para 7 trechos de 1 km, a cada um dos quais era usada a única posição do reostato. O gráfico a seguir mostra os valores proporcionais da corrente medida ao longo desse trajeto. Então aí, essa imagem aí dos 7 trajetos e cada um com um tipo de corrente diferente, beleza? O outro texto aí, a partir dessas informações, assinale a opção que corresponde à sequência correta das posições no reostato para cada um dos 7 trechos que a corrente foi medida. Beleza, galera? Então tá, aí tá nossas opções de A até D. Então o que ele quer saber o quê? Ele falou que o bonde andou 7 km e esses 7 km foi dividido em 1 km, ou seja, ele andou 7 trechos, beleza? De 1 km. E nesse cada um trecho 7 km foi mudado a chave, beleza? Lá no reostato, tranquilo? Então eu vou aqui aumentar aqui para a gente começar a calcular um pouco. Eu vou pegar uma fórmula bem importante que você precisa ter na cabeça aí, que é DDP é igual a resistência vezes corrente. Tranquilo, galera? Então, para a gente começar os nossos cálculos, primeiramente, eu quero deixar a DDP constante, beleza? Então, a DDP em todos os trechos dos nossos 7 km vai ser a mesma, beleza? E o que vai mudar? O que vai mudar vai ser a resistência e a corrente. Tranquilo, galera? Vocês podem perceber aí pela nossa imagem aí que ele dá a corrente pelos trechos. Beleza, galera? Então, eu vou começar a montar aqui. Então, no primeiro trecho, de 0 até 1, eu tenho uma corrente de 0,2 A. Então, eu vou colocar aqui que DDP é igual a 0,2 vezes a resistência de 0 até 1, beleza? Você lembra que a resistência muda. A resistência não são iguais nos trechos, beleza? Qual é o próximo trecho? Trecho de 1 até 2. Ele tem uma corrente de 0,25. Então coloca aí. DDP, U é igual a 0,25 vezes a resistência do trecho 1 e 2, beleza? Tranquilo? O próximo trecho, trecho 2 e 3, ele tem uma corrente de 0,5, fazendo o mesmo passo. Então, U é igual a 0,5 vezes resistência de 2 a 3, tranquilo? Agora, de 3 a 4, ele tem uma corrente de 1 A, beleza? Fazendo o mesmo passo, então vai ficar U vezes 1 vezes a resistência de 3 a 4. No trecho 4 e 5, ele tem a mesma corrente de 1 A, beleza? Então, faz o mesmo passo. U é igual a 1 vezes a resistência do trecho de 4 até 5. No próximo trecho, trecho de 5 a 6, ele tem uma corrente de 0,35 A, beleza, galera? Então, fazendo o mesmo passo, substituindo. Então, U é igual a 0,35 A vezes a resistência do trecho 5 e 6, beleza? O último trecho, 6 e 7, ele vai ter uma corrente, de 0,2. Então, substitui aí que DDP, U é igual a 0,2 vezes a resistência do trecho 6 e 7. Tranquilo, galera? Agora, ele quer saber qual é a posição do reostato. Qual é o reostato? O reostato, gente, é aquela figura 1 lá que o texto trouxe pra gente, beleza? Ele quer saber qual desses trechos essa chave estava conectada em qual. Beleza, galera? Então, primeiramente, a gente precisa saber uma coisa. Olha lá para a primeira fórmula lá do topo que eu coloquei aqui, DDP é igual a resistência vezes a corrente. Tranquilo, galera? Perceba que eu disse que a DDP ela está constante, beleza? Então a DDP ela nunca vai mudar, beleza? O que vai mudar? Vai mudar a resistência e a corrente, beleza, galera? Agora perceba comigo. A resistência e a corrente, elas são inversamente proporcionais. Como assim? Bem simples. Se a gente isolar se a gente quiser isolar, exemplo, a resistência, a gente vai ter que passar a corrente dividindo, tranquilo? Se a gente quer isolar a corrente, a gente passa a resistência dividindo, beleza? Então, isso mostra, quando está em uma divisão, que eles estão inversamente proporcionais, tranquilo? O que isso quer significar ainda mais? Quer dizer que, quando um sobe, o outro desce. Exemplo, se a gente aumentar a resistência, a corrente vai cair, tranquilo? Se a gente aumentar a corrente, agora é a vez da resistência cair. Tranquilo, galera? Agora, volte a sua atenção aí para nossa imagem, tranquilo, galera? Agora a gente vai trabalhar com a questão da resistência de cada reostato em cada posição da chave. Perceba comigo que quando a chave está ligada no ponto A, desculpa, no ponto A,
ela vai ter uma maior resistência. Por quê? Ela vai percorrer todas as outras resistências. Se ligou no A, ela vai percorrer a resistência de B, vai percorrer a resistência de C, a resistência de D e a resistência de E. Tranquilo? Então, quando você liga a chave no ponto A, ele vai ter uma maior resistência entre os outros. Tranquilo, galera? Se você ligar a resistência no ponto B, ela já vai ter uma resistência menor. Ligar no ponto C, menor ainda. No ponto D, bem menor ainda, e no ponto E é a nossa menor resistência, beleza? Então, recapitulando, a maior resistência é no A, beleza? E a menor resistência é no E. Tranquilo? Então, só vai abaixando toda vez que você vai andando pela direita, beleza? Então, A é maior que B, B é maior que C, C é maior que D e D é maior que E. Tranquilo, galera? Agora, para a gente descobrir qual é a posição de cada chave, eu vou usar o método da indução. Tranquilo, galera? Eu já disse uma vez lá que eles são inversamente proporcionais, ou seja, quando a corrente aumenta, a resistência cai. Quando a resistência aumenta, a corrente cai, beleza? Então, inversamente proporcionais. Quando um sobe, o outro desce. Tranquilo? Agora, bora pegar as menores correntes para começo de conversa. Qual é a menor corrente? A menor corrente que a gente tem aí é no trecho 0 e 1, beleza? A corrente dele vale 0,2. Então, como ele tem a menor corrente de todos, ele vai ter que ter a maior resistência, tranquilo? Você não concorda comigo? E qual é a maior resistência que temos? Como eu disse, a maior resistência é em A, tranquilo? Então, se vocês agora ir lá no trecho 6 e 7, o último, você vai ver que ele também tem a mesma corrente de 0,2. Então, portanto, o mesmo trecho A. Tranquilo, galera? Agora, bora pegar a maior corrente de todas. A maior corrente de todas que a gente tem é no trecho 3 e 4, que é a corrente de 1 ampere, beleza? Como eu disse, como ele tem a maior corrente, ele vai ter a menor resistência, tranquilo, galera? E qual é a menor resistência? A menor resistência é no ponto E, beleza? E no outro trecho 4 e 5 ele tem a mesma corrente de 1 ampere. Então, tranquilo, ponto E de novo. Tranquilo? São idênticos. Agora, sobrou qual? Sobrou a resistência B, a resistência C e a resistência D. Tranquilo, galera? Vou fazer o mesmo passo. Qual é a corrente mais baixa? A corrente mais baixa é a de 0,25, beleza? Que tá entre o ponto 1 e 2, beleza? Então, ele vai ficar, como ele tem a menor corrente, ele vai ficar com a maior resistência. E qual é a maior resistência que sobrou? A maior resistência que sobrou foi a resistência B. Tranquilo, galera? Bora pegar de novo. A menor resistência agora que sobrou, a menor resistência que sobrou é a de 0,35, no trecho 5 e 6, beleza? Qual é a menor resistência que sobrou? Foi a do ponto C, beleza? Então, a maior resistência, desculpa. A maior resistência que sobrou foi na chave no ponto C, então beleza? Então o trecho no 5 e 6 vai usar a resistência no ponto C, beleza? E aqui sobrou foi a D. Tranquilo, galera? Então foi isso que aconteceu. E qual foi o nosso caminho? O nosso caminho foi esse daqui que nós achou. A, B, D, E, E, C, A, beleza? Então, a gente tem aqui o caminho aqui de novo. Então, a gente achou isso daqui e formou esse caminho aqui, beleza? A, B, D, E, S, A, beleza? Vou traçar aqui para deixar divididinho e vou ver quais as opções que combinam, beleza? Então, a gente pode estar entre duas opções, entre a opção A e a opção B. Mas se for ver aí, quando chega no terceiro ponto, a usa o ponto C e a B usa o ponto D. E de acordo com o nosso gabarito que a gente fez, a gente achou o nosso ponto D. Então, portanto, a nossa questão correta aí é a B. Tranquilo, galera? Então, esse foi os vídeos aí de hoje, essas foram as questões de hoje, para ser mais exato, né? Se gostou aí, não esqueça de deixar o like. Tá com dúvida? Pode comentar aí que eu estarei respondendo todo mundo. E também não se esqueça de compartilhar aí com o seu amigo aí que tá passando esse perrengue aí para fazer essas provinhas do PAS que são difíceis, beleza? Não se esqueça também de inscrever no nosso canal que vai ajudar muito, beleza? Então, é nóis, valeu, falou!